Eu quero falar sobre zona de conforto e mais especificamente sobre como a gente consegue expandi-la, ou seja, enfrentar desafios novos e crescer pessoalmente e profissionalmente, respeitando a nossa saúde mental. E por que eu quero falar sobre esse assunto? Porque a maioria das vezes que eu leio sobre isso ou vejo um vídeo sobre isso na internet, o conselho geral é o famoso vai lá e faz. Só pra deixar claro, eu não acho que o vai lá e faz seja um conselho errado, eu acredito que de fato, logicamente falando, se você fala vai lá e faz e uma pessoa for lá e fizer, ela fez. Porém, esse conselho muitas vezes trava muita gente. Por quê? Porque nós somos criaturas extremamente complexas. Por mais que de um ponto de vista racional o vai lá e faz funcione, ele claramente não é uma solução universal. E eu acredito que principalmente de um ponto de vista de longo prazo, ele pode até ser uma coisa perigosa, mesmo que ele funcione para você. É justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, é como a gente encontra uma forma de expandir a nossa zona de conforto que seja saudável e que a manutenção desse processo seja possível a longo prazo, que seja uma forma sustentável de expandir a zona de conforto. Esse assunto me fascina muito porque eu acredito que seja necessário você encontrar um equilíbrio, você encontrar uma coisa que não vai lá e faz, não é uma frase motivacional, e no fundo acaba sendo uma mistura entre colocar a mão na massa, mas também você entendendo o seu ritmo, e que você consiga replicar aquilo não só para uma situação pessoal, mas para uma profissional. Enfim, eu acredito que o pensamento, uma estrutura de como expandir a sua zona de conforto, que você consiga adaptar, possa ser um bem muito valioso para uma sociedade que está em constante mudança, que tem tecnologia evoluindo, que tem uma coisa como uma pandemia acontecendo. Essa capacidade de adaptação que a gente tem é muito atrelada a essa expansão de zona de conforto. Então eu queria trazer uns exemplos visuais para cá sobre como a gente consegue fazer exercícios para de fato planejar como a gente expande essa zona de conforto se a gente estiver travado ou travada para dar o próximo passo, e como fazer isso de uma forma sustentável, como fazer isso de uma forma que, a gente não só executa e expande nessa zona de conforto, mas também se mantém motivado nesse processo. Não é só uma coisa que a gente faz, depois a gente se drena e a gente não consegue manter, no dia seguinte a gente tá exausto ou exausta. E eu queria começar falando sobre zona de conforto da seguinte forma: imagina que nós pudéssemos visualizar a sua zona de conforto ou a minha zona de conforto. Elas com certeza seriam diferentes. Você com certeza fica muito mais à vontade com certas situações do que eu, e eu fico mais confortável com algumas situações que você. Então, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo agora pro YouTube. Tem algumas pessoas que ainda não se sentem confortáveis gravando vídeo. Eu já fui uma dessas pessoas, eu tive que desenvolver essa habilidade. Eu vou inclusive dar um exercício no final desse vídeo que vai te ajudar com isso especificamente. Falar para vídeo vai ser um exemplo, mas você consegue adaptar para tudo. E se cada pessoa tem essa zona de conforto que se expande de forma diferente, é muito importante a gente entender como raciocinar para montar um plano de ação pra gente que faça sentido, que vá no nosso ritmo e que ajude a gente a expandir o que é nosso. E quanto mais cedo a gente entende como funciona essa coisa da zona de conforto e como a gente pode expandi-la de uma forma saudável, não só a gente consegue fazer isso com mais, frequência, com mais foco na nossa saúde mental, mas também mais motivação a gente vai sentir nesse processo. E isso que eu acho mais legal, é que a maioria das pessoas que sofre para alcançar certos objetivos, acha que quando eles chegarem naquele objetivo tudo vai ficar tudo bem, tudo vai mudar, só que na verdade a jornada, para você chegar no objetivo é o mais importante. Esse processo de curtir, de estar motivado, de estar motivada, de estar animada fazendo aquela coisa durante o processo. Porque quando a gente chega no objetivo, aquilo se torna o nosso novo normal e a gente seta um outro objetivo novo. Nosso cérebro sempre faz isso. Então ficar vivendo de objetivo em objetivo é uma coisa muito perigosa. Quanto mais a gente aprende a apreciar esse processo, mais simples e mais, vontade a gente tem de continuar expandindo a nossa zona de conforto, respeitando quando a gente tem que descansar, respeitando quando a gente tem que expandir, e por aí vai. Um conceito que eu acho essencial de se entender quando se trata de expansão de zona de conforto é a regra de Goldilocks. Eu esbarrei com esse conceito pela primeira vez no site do James Clear, em um artigo que ele escreveu. Eu vou deixar até na descrição desse vídeo se você quiser dar uma lida, mas de forma muito resumida. Imagina que você está jogando tênis com a Serena Williams ou com o Roger Federer, que são mega campeões da vida. Você provavelmente vai perder de muito, mesmo que você jogue tênis muito bem. Agora imagina que você joga com uma criança de 5 anos que nunca pegou numa raquete na vida. Mesmo que você não jogue tênis bem, você provavelmente vai vencer essa partida. E é justamente sobre isso que é a regra de Goldilocks. É você encontrar um meio termo. Não é você se desafiar com uma coisa absurdamente gigante ou com uma coisa que é muito fácil, porque uma coisa vai te deixar entediado ou entediado e a outra coisa simplesmente vai te assustar, você não vai querer fazer, você vai travar, você não vai aproveitar aquele processo.
Então é justamente sobre encontrar esse ponto que é parecido com o seu nível de jogar tênis e um pouco acima desse seu nível, para que você consiga se desenvolver num ritmo saudável. É justamente por isso que quando algumas pessoas querem aprender tênis, tem essa professora ou esse professor que vai ficar se adaptando ao nível da pessoa e sempre mantendo ela num nível de estímulo que é agradável, que é motivante para ela continuar. Mas beleza, regra de Goldilocks, zona otimizada de desconforto, para eu conseguir manter essa motivação alta, para eu conseguir ter esse senso de gratificação de evoluir, atingir essa coisa, qual é a próxima. Agora saindo da questão do tênis, como é que eu consigo adaptar isso para, de fato, um processo que eu consigo usar para muitas coisas da minha vida? Existem duas coisas que para mim são muito importantes quando se tratam de expandir a zona de conforto. A primeira é o entendimento de que o contato com alguma coisa, que você está experienciando algo, pensando sobre algo, estudando sobre algo, vai gradualmente reduzir o seu medo sobre aquela coisa. Quanto mais familiaridade a gente tem com alguma coisa, normalmente menor a insegurança, menor o nosso receio de fazer essa coisa. E o segundo conceito é que qualquer coisa complexa é simplesmente o conjunto de uma série de coisas simples. Ou seja, uma música que é complexa de tocar é composta por uma série de notas, acordes e sons que são extremamente simples, só que quando a gente coloca eles juntos naquela ordem, com aquela melodia, parece uma coisa extremamente complexa. E esses dois conceitos principais nos levam para esse exercício que eu gosto muito. Ele funciona assim: tudo que você quiser alcançar, você pode até imaginar um troféuzinho se quiser, fazer um desenho aqui. E esse troféu representa você falar em vídeo, ou você aprender a cozinhar um risoto, ou você aprender a fazer alguma coisa que você não sabe fazer. Enfim, você tem um objetivo, esse objetivo está no topo de alguma coisa. Tem pessoas cuja zona de conforto deixa esse troféuzinho, né, esse prêmio muito próximo delas. Então, se eu for uma pessoa, por exemplo, extrovertida, para mim vai ser mais fácil falar em vídeo do que para uma pessoa introvertida. A pessoa introvertida tem um objetivo lá no topo, né, muito alto, é um salto muito grande. Então, muitas vezes, quando ela escuta vai lá e faz, ela não consegue fazer. Ao contrário da pessoa extrovertida, que escuta, vai lá e faz, pega a câmera, faz rapidinho o vídeo. Se você estiver travada ou travado por causa disso, porque o seu desafio está alto demais, esse salto é muito grande, o foco desse exercício é diminuir o tamanho desse salto. Vamos supor que esse Lego rosa seja um degrau que alguém extrovertido tenha que subir para gravar um vídeo. É um degrau muito pequeno, para essa pessoa é muito fácil fazer isso. Porém, para uma pessoa tímida, o degrau amarelo é mais representativo do que ela teria que subir para falar no vídeo. Então o que a gente faz? A gente começa a pensar o que a gente pode fazer para reduzir esse salto, para colocar mais degraus ou subdegraus até chegar àquele topo. Como é que você pode se familiarizar mais com isso sem necessariamente estar direto fazendo aquela coisa? No caso de falar em vídeo, por exemplo, o que a gente poderia fazer como degraus ou subdegraus? Nós poderíamos listar, começar, por exemplo, a fazer stories no Instagram com texto. A gente poderia começar a falar, começa a gravar vídeo, mas não posta. E depois a gente poderia falar, faz vídeo e depois posta. E o que a gente está fazendo aqui? Primeiro, a gente está quebrando o complexo em partes. Segundo, a gente está aumentando o nosso grau de familiaridade com o que a gente quer fazer para a gente se acostumar mais, reduzir o medo, reduzir a insegurança. Você não entra na academia levantando 20 quilos. Você entra levantando 8, 10, 12, por aí vai. Eventualmente você chega no seu objetivo. Então é importante dar esse passo para trás e visualizar que não necessariamente é porque a gente quer alcançar alguma coisa que essa coisa já está no primeiro degrau. Muitas vezes a gente precisa subir alguns degraus antes e criar degraus que só fazem sentido pra gente, mesmo que outra pessoa não precise. Se você estiver travado ou travada, usa isso. O importante é você entender que o seu processo é individual. Lembra daquela visualização no início do vídeo? Cada pessoa tem uma zona de conforto com um formato diferente que se expande de formas diferentes. Então, se você precisar de um degrau e outra pessoa não se culpa. Se você não precisou de um degrau que uma outra pessoa que você conhece está precisando, tenta não julgar a pessoa, tenta ajudá-la também. Então, se hoje você está enfrentando alguma situação que você não está conseguindo vencer, ou você acha que é complexa demais, que você tem adiado, tenta colocar isso no topo de uma escada. Tenta traçar quais são os seus subdegraus, respeita os seus subdegraus e tenta criar um processo que faça sentido para você, te mantendo uma pessoa motivada durante esse processo. E uma coisa que eu acho que é legal de lembrar também é que raramente você está 100% confortável para dar o próximo passo.
A gente falou aqui de reduzir o tamanho do salto. Isso não quer dizer que você não vai ter que saltar para o próximo degrau. Vai ter um nível de desconforto, vai ter um nível de expansão, mas o interessante é que a gente mantenha ao máximo esse nível de expansão de uma forma equilibrada, de uma forma sustentável. Porque a nossa saúde mental é tão importante quanto a nossa saúde física. E se a gente ficar subestimando o quanto que está constantemente nesse processo de vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz, se a gente subestima o impacto disso e não se escuta, não vai necessariamente no seu ritmo, existe um certo perigo aí. Então eu acho muito importante fazer isso com calma e lembrando que ninguém pode fazer isso por nós. Esse tipo de cuidado, autocuidado, de olhar para dentro e pensar qual é o meu limite hoje, o que eu posso fazer hoje para depois fazer melhor amanhã e depois progredir no dia seguinte, é uma coisa que só a gente consegue fazer e é muito importante a gente proteger isso. Eu espero que esse exercício da escada te ajude, eu espero muito que essa regra de Goldilocks, que novamente se quiser ler o artigo eu vou deixar na descrição desse vídeo, também tenha te ajudado. Eu acho que entender esse conceito mudou muito a minha cabeça em relação a muitas coisas. E eu queria te convidar, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever. Eu acho que vai estar aqui, espero que esteja apontando para o lugar certo. E se você usou esse exercício das escadas, por favor, me marca, me fala, me manda por e-mail. Eu fico sempre curioso para saber como as pessoas adaptam as coisas que eu falo, como elas melhoram as coisas que eu falo. Enfim, é sempre legal ter esse tipo de feedback. Muito obrigado por ficar aqui até o final comigo e até o próximo vídeo.